Graça e paz, tudo bem? Tudo jóia? Hoje eu quero falar sobre filosofia. Você que gosta de filosofia, você que é um estudante de filosofia, será que a filosofia tem relação com a fé cristã? Será que como um cristão genuíno que quer, uma pessoa que quer agradar a Deus, ela pode se envolver com a filosofia? Então, vamos aqui buscar na Bíblia, né, uma compreensão sobre esse assunto, tá? Eu escolhi aqui um único texto que fala, né, usa o termo filosofia, e no original grego, utiliza lá a palavra philo e sofia, né, que está relacionado a amor à sabedoria. São duas palavras, gregas, na junção dessas duas palavras, philo, amor, e sofia, sabedoria, né? A gente tem o termo amor à sabedoria, filosofia. É o texto de Colossenses 2,8, que diz assim, olha: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Bom, vamos lá, primeiramente entender aqui, baseado nesse texto, que Paulo não está falando contra a filosofia como um conhecimento que foi desenvolvido pelos gregos e baseado em metodologias, se tornou aí uma ferramenta para a busca do conhecimento, em especial no mundo ocidental. O que Paulo está aqui criticando é a filosofia particular. O texto fala aqui, enredar com sua filosofia, né? Sua filosofia está relacionada a uma filosofia particular de uma pessoa. Então, primeiramente, vamos entender que existem filosofias que são construções individuais, existe a filosofia. Então, a filosofia, como campo de conhecimento, ele é importante. A filosofia, a própria palavra, que foi estabelecida por Pitágoras, né? Pitágoras, quando se demonstrou uma pessoa, que buscava o conhecimento, que estava ali interessada no saber, ele era chamado, de sábio, né? E aí ele responde: eu não sou sábio, mas eu sou um amante da filosofia, eu sou um amigo da filosofia, eu sou um amigo do conhecimento, eu quero aprender o conhecimento. Então, nesse caso, Pitágoras, ele criou esse nome filosofia, que significa uma pessoa que é amigo do conhecimento, que ama o saber. Então, a filosofia por si, ela é importante, tá? Então, um cristão, ele deve sim amar o conhecimento, ele deve amar a sabedoria, e quando eu falo aqui conhecimento, não é somente conhecimento bíblico, mas conhecimento geral, até porque toda a ciência, ela provém de Deus. Todo saber, todo conhecimento, quando se estuda a natureza, está estudando a obra criada por Deus. E ao estudar a obra criada por Deus, vai desenvolver um conhecimento que tem origem em Deus. Quando se estuda o ser humano, quando se estuda as relações, todo tipo de conhecimento que foi desenvolvido dentro do universo, de alguma forma, se esse conhecimento está correto, é um conhecimento que se fundamenta na criação de Deus, naquilo que Deus estabeleceu. Então é algo importante. Então, saber, entender, amar o conhecimento é algo correto, compatível a um cristão genuíno. Agora, o que Paulo está orientando aqui, nós precisamos nos atentar, a filosofia particular, Então, existem pensadores, pessoas que criaram seus próprios raciocínios distorcidos, conhecimentos esses que vêm de uma mente corrompida, de uma natureza pecaminosa, e que esse conhecimento, essa filosofia é contrária à fé cristã. Eu sou professor de filosofia, então
na minha formação e também como professor de filosofia, eu tenho que estudar os vários pensadores. E grande parte da filosofia, do que foi construído, né, como conhecimento filosófico, vai contra a fé cristã. Então, nós não podemos ser simpatizante dessas filosofias, é o que Paulo está orientando. Nós não podemos colocar essas filosofias como nossas filosofias e praticar essas filosofias como se elas fossem, verdades para as nossas vidas. Não. Então, nós devemos conhecer essas filosofias e combater esses ensinos distorcidos. Agora, como que eu vou saber se o pensamento está correto ou não, se eu não estudar o pensamento, se eu não analisar o pensamento? Portanto, nós devemos sim estudar as filosofias e saber separar, pautado no Evangelho, nas Escrituras Sagradas, aquilo que é correto, aquilo que é coerente e aquilo que não é coerente. Claro, eu sempre oriento os alunos que chegam para mim e se dizem empolgados com a filosofia, e realmente a filosofia empolga, e já querem ler, de repente, filósofos, principalmente os modernos, contemporâneos, que são filósofos que trazem muito viés contrário à fé cristã. Então, eu sempre oriento, primeiramente, desenvolver uma boa base bíblica dos fundamentos da fé cristã, para depois poder estudar esses filósofos, para que não venha de alguma forma ser contaminado com os seus falsos ensinos, tá certo? No nosso canal aqui, Semeadores da Palavra, nós vamos iniciar uma série, falando sobre vários filósofos, e a sua relação com a fé cristã. Então nós vamos falar algumas semelhanças desses filósofos, pensamentos desses filósofos, e vamos destacar também as suas diferenças, aquilo que a gente deve rejeitar por crença, por nós termos as Escrituras como autoridade infalível, e ela é absoluta, ela é supremacia, ela é superior a qualquer filosofia. Então, na descrição desse vídeo, vocês vão encontrar aí vários links aí de vídeos que estão sendo produzidos aí relacionados a esse conteúdo, tá bom? Obrigado aí pela atenção, peço aí para nos ajudar deixando um like, Também aproveite aí para se inscrever no nosso canal, compartilhar, ativar o sininho aí para estar podendo receber aí a notificação dos nossos conteúdos, tá bom? Até mais, Deus abençoe.